Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o segundo capítulo de Oreni Trauma. Sem perder tempo, já vamos lá para o capítulo 2. Título: Propensão a ter azar com as mulheres. O capítulo já inicia ali com o pensamento do Yukito, né? Ele dizendo: eu só tenho azar com mulheres. Fui negligenciado por minha mãe, minha irmã me odeia, minha amiga de infância que eu pensava que os sentimentos que tínhamos eram mútuos arranjou um namorado pouco antes de eu me confessar. Alvejado por piadas enquanto eu estava com o coração partido. Ao retratar Kamishiro, ele fala que foi alvejado por piadas enquanto estava com o coração partido. Ou seja, ele disse que a Kamishiro estava fazendo piadas dele depois dele ter o coração partido. Além disso, estive continuamente envolvido em muitos problemas e infortúnios. Sou propenso a ter azar com mulheres. É isso. Tenho certeza que sou uma pessoa reencarnada de outro mundo. Acho que fui morto por vingança e reencarnei neste mundo por ter feito coisas atrozes. O azar com as mulheres deve ser por causa deste karma. Agora, não sou bom em construir relacionamentos profundos com as pessoas. Não consigo sentir ou simpatizar com os sentimentos de outras pessoas. Desisti até de tentar entender. Então, não entendi. Retomando agora pro presente, né? Quando a Kamishiro e a Suzurikawa foram lá falar com o Yukito sobre a questão do basquete, bem como de ir às compras e almoçar juntos. E ali tá um clima bem tenso entre as duas, né? A tensão ali, como se fosse uma guerra entre as duas ali à frente do Yukito. E ele pensando, por que elas estão brigando na minha frente? Então com um sorriso forçado ali, né? Sem esconder muito a raiva que sentem um pela outra, Kamishiro diz, Suzurikawa-san, você pode voltar mais tarde? Fui eu quem falei com Yuki primeiro. Suzurikawa responde, Kamishiro-san, você pode voltar depois do almoço? Estou pensando em comer com Yukito. Enquanto isso, o Yukito fica pensando, não gosto de nenhuma dessas coisas, mas eu quero comer sozinho, rápido. Vocês poderiam ir para outro lugar? Ele está só pensando nisso, ele não fala, ele só está apenas pensando. O Kouki então intervém. Então, Yukito, você fará as atividades do clube? E Yukito diz, Kouki, você realmente não consegue ler o clima. Então Kamishiro, toda animada, diz, que tal o clube de basquete? Serei a gerente. Dessa vez podemos fazer as coisas juntos. E Yukito começa a pensar, basquete. Eu trabalhei duro, mas tudo que me resta são lembranças ruins. Não consegui atingir meus objetivos e não consegui nenhum resultado. E o Kito então diz em voz alta ali para todos, eu já não jogo mais basquete, pegando a Kamishiro de surpresa. Kamishiro então fala, você tá falando sério, mas ele interrompe ela dizendo, está tudo acabado, agora não tenho mais motivação. Kamishiro diz, isso, você trabalhou tão duro. E ele responde para ela com seu olhar vazio, você sabe bem o que aconteceu como resultado. Então a Kamishiro ela fica espantada por conta dessa lembrança desse acontecimento. Ela fica chocada ali, começa a segurar nas roupas e diz, não, isso é... Até quando você vai ter pena de mim, diz Yukito. Está errado, diz Kamishiro. Sinto muito, Yuki. Não é isso, não é assim, não. Yukito começa a dizer ali, bom, para começar, eu nunca estaria num clube de basquete. Afinal, o clube do vai pra casa é adequado para alguém tão antissocial como eu. Kouki então diz, não diga isso, Yukito, vamos entrar em qualquer um. O Yukito diz, por favor, faça o que quiser, senhora animada. A Suzurikawa diz ali, né, no canto dela, eu também sou do clube do vai pra casa. O Yukito vai se retirando da sala e diz, então eu vou fazer compras. Kamishiro tenta parar ele dizendo espera, ele só olha para trás com um leve sorriso no seu rosto, com um leve sorriso, mas com um olhar vazio, e diz, boa sorte como gerente, Kamishiro. Deixando todos ali para trás. E a Kamishiro começa a entrar em lágrimas e começa a dizer, Yuki, você nem me chama pelo meu nome, como os velhos tempos. E assim a Kamishiro fica para trás, com lágrimas escorrendo por seus olhos. Enquanto está andando ali pela escola, né, o Yukito vai andando, ele acaba olhando pela janela e vê alguém jogando beisebol, e começa a pensar, o clube de beisebol, treina até o meio-dia, que entusiasmo. Eu também costumava praticar freneticamente. Mesmo que eu toque na bola agora, não sinto nada. Perdi tudo. Perdi todo o entusiasmo naquele momento. Não vou conseguir encarar como antes, como nos velhos tempos. Não adianta pensar nisso. Vou fazer compras. Ele, depois de ter comprado o seu almoço, né, voltou para a sala e a Suzurikawa aparece ali. Yukito, você comprou o almoço? Vamos comer juntos? E ele pensando, por que você está me esperando sem comer? Afinal, ela até aquele momento não tinha comido, por mais que estivesse no intervalo de almoço. E o Kito diz, Suzurikawa, não tente se envolver comigo. E ela pergunta, por quê? Nós não somos colegas de classe, não é? Além disso, somos amigos de infância. E ele diz, isso foi há muito tempo. Agora já é diferente. Suzurikawa diz então, por que você faria isso? E o Kito diz, eu me sinto mal pelo seu namorado. Ele fala isso em voz alta e pega todo mundo de surpresa ali. Ninguém sabia
que ela tinha um namorado. Todos ficam ali surpresos com essa declaração, tanto a Suzurikawa quanto os outros colegas que acabaram escutando aquilo, né? Afinal, ninguém sabia que ela tinha um namorado, e ela ficou assim, séria, assim, meio tensa, decepcionada com isso. Então ele começa a pensar, seu namorado era famoso no ensino médio, então eu vazei suas informações pessoais. Ele começa a pensar, pô, eu não devia ter falado isso, né? Afinal, o namorado dela era alguém famoso na escola onde eles estavam antes. É que a tradução fala ensino médio, afinal o namorado dela era famoso, então ele pensa, eita, não devia ter falado. Suzurikawa começa ali também a ficar com lágrimas nos olhos e diz, por uma coisa dessas, você não vai me perdoar. E o Kito diz, Suzurikawa, é para o seu próprio bem. Do meu ponto de vista, não me sinto bem por minha namorada ser amiga de alguém do sexo oposto. Principalmente se for um amigo de infância. Você não gostaria que seu namorado se desse bem com outra mulher. Gostaria. Suzurikawa então começa a falar. Então, isso é. E aí temos novamente o pensamento do Yukito, né, sobre o que ocorreu no passado. Quando a Suzurikawa escolheu outra pessoa, não podemos ficar juntos. Tudo o que posso fazer é manter a distância. Porque ela não se dá conta. Não há como permanecermos em nosso relacionamento original para sempre. E ele sai da sala dizendo, foi mal, vou comer em outro lugar. E ela tenta parar ele ali, mas não consegue, só sai um ar da sua boca e ela ali triste, com lágrimas nos olhos, sem nem saber o que fazer, né, paralisada. E novamente os pensamentos do Yukito. Quero que Suzurikawa seja feliz, porque eu a amava no passado. E como está agora? Eu ainda gosto da Suzurikawa. O dia em que eu entender isso, certamente não vai chegar. E o Yukito sai da sala, e deixando a Suzurikawa para trás, e todos os colegas ali começam meio que a fofocar, né? A falar. A Suzurikawa tem um namorado? Afinal, ela é tão linda. Eu tava de olho nela. Que? É alguém da escola falando nisso, né? Todos ali comentando sobre a questão do namorado da Suzurikawa. Então, uma garota começa a falar ali. Quando a Suzurikawa-san estava no ensino médio, e ela já fala, chega, por favor, não diga isso. Complementou Suzurikawa. A garota que começou a falar pediu desculpas. E ali a Suzurikawa, em prantos, começando a chorar. De costas ali pra todo mundo, pra ninguém veja. É culpa minha. É tudo culpa minha. Já depois do intervalo, vou tendo classes normalmente, a professora começa a dizer, então, amanhã é uma viagem de campo. Na nossa escola é um evento regular fazer caminhadas para aprofundar as interações entre os alunos. Façam equipes de 4 pessoas. E o Yukito pensando, seleção de equipes. E aí temos ali o Yukito imaginando de como seria, né? Que todo mundo ia formar suas equipes, ele ia ficar excluído e a professora ia ter que encaixar ele em algum grupo. Ele pensando, esse é o meu papel como alguém antissocial. No caso, ele ser excluído e depois a professora ter que sair encaixando. E ele começa a dizer, eita, que cruel. Então o Kouki chega e fala, Yukito, junte-se a mim. Na visão do Yukito, o Kouki tem ali todo um ar de bonitão, né? Como se fosse um galã. Então ele vê ali como Kouki como um bonitão, né? O flash do bonitão. Então o Yukito fala, suprima um pouco a potência do seu rosto, bonitão. E continua dizendo, você deve se juntar aos caras populares. O Kouki diz, ei, você, o que é cruel é ou não é? Então, tanto a Kamishiro como a Suzurikawa acaba se aproximando ali dos dois enquanto estão conversando. Então, acaba se formando aí o grupo de 4 pessoas, sem que o Yukito perceba. E quando ele vê, o seu grupo já está decidido. E assim finaliza esse segundo capítulo de Oreni Trauma, né? Ou seja, nesse capítulo teve um pouco mais de aprofundamento na questão do caso da Suzurikawa, apesar de já ter sido comentado no capítulo 1. Por conta dela ter arrumado um namorado, o Yukito se afastou dela e teve, sim, seus sentimentos quebrados, né? Afinal, ele gostava dela, estava afim dela, e quando ele estava arrumando coragem para se declarar para ela vai lá e arruma outro namorado, e isso causou com que eles se afastem. E por ela ter um namorado, ele acha errado se aproximar dela, ainda mais com o status de amigo de infância, porque ele pensa que o namorado dela pode ficar com ciúmes ou coisa do tipo, tanto que ele fala, eu não gostaria que a minha namorada tivesse um amigo do sexo oposto, especialmente um amigo de infância, né? Ele acha isso errado e incômodo. E em relação a Kamishiro, né, sobre o clube de basquete, que o Yukito ele começou a jogar basquete em algum momento e ele era o único que se esforçava e se empenhava para isso na escola na escola anterior onde ele jogava basquete. Tanto que foi daí que o Kouki acabou conhecendo ele, mas devido a um certo acontecimento que a Kamishiro sabe bem, todo o esforço que o Yukito fez no basquete foi para nada, acabou sendo em vão, ou seja, ele se empenhou ao máximo para não colher nada, para não colher resultados disso. E por conta dessa questão ele acabou se afastando do basquete e ele não tem mais motivação, não se sente mais à vontade para jogar basquete. Por mais que a Kamishiro
quisesse que ele volte a jogar basquete ali, para ser gerente dele, se reaproximarem de novo. O Koki também tá tentando fazer o Yukito entrar em algum clube, ele fala que pode ser até qualquer um, porque ele quer passar um tempo com o Yukito, afinal, como ele comentou, ele conheceu o Yukito antes num jogo de basquete onde eles se enfrentaram e alguma coisa fez ele se sentir atraído a querer enfrentar o Yukito de novo, né, jogar junto com ele. Isso deve ser mais explorado no futuro, mas o Yukito não quer fazer nada, ele só quer ficar na dele por conta de situações que minaram seus sentimentos. E como dá pra ver que, se você for ler no mangá, vendo as expressões que o Yukito vai fazendo, ele tá sempre com um olhar vazio, assim, parece uma cara de um peixe morto, olhar vazio, distante, sem sentimentos, sem emoções. Mesmo quando ele tenta dar um sorriso, falar algo ali, num tom mais, num tom diferente, assim, num tom mais melancólico ou normal, mais depressivo, um tom mais animado, por assim dizer, a sua expressão não passa nenhum tipo de sentimento, a não ser de um vazio profundo. Foi isso que aconteceu nesse segundo capítulo, e no final dele vemos aí que vai ter uma excursão, que é algo comum da escola, e o grupo acabou sendo decidido. E o Yukito, que achou que ia ser um excluído que ia ficar para depois, acabou ficando junto com o Kouki, que é um bonitão na visão dele, e das outras duas lá, que tem um certo passado com ele, no caso a Kamishiro e a Suzurikawa. Me digam o que acharam deste capítulo do mangá, se estão gostando da história, se querem que eu continue com ela. Se gostar do vídeo, dá like, se não gostar, dá o dislike. Tchau e até a próxima.